Eu não vejo o poder público como titular. Ah, não vê? Se a empresa descumpre o contrato e inexecuta o contrato, total ou parcialmente, o poder público pode ou não pode romper o contrato e retomar o serviço? Pode. Por que ele pode fazer isso? Porque o poder público só delegou o quê? Mas ele continua sendo o... Se ele é o titular do serviço, uma má execução pode ou não pode fazer o poder público retomar o serviço e dar fim ao contrato de concessão? Se foi por vacilo do concessionário, o nome disso é caducidade, feita mediante processo administrativo, tem que assegurar ampla defesa, e no fim de tudo, se o processo acusal realmente não cumpriu o contrato, decreta caducidade. Você fez uma prova que falava disso? Bate aqui, tamo junto. Tamo junto. Agora, se não for por descumprimento, cara, o poder público está querendo retomar esse serviço. Não é nem por descumprimento não, mas por motivo de interesse público ele está querendo retomar esse serviço, cara. Então, durante a concessão, mediante prévio pagamento de indenização e lei autorizativa específica, ele resolveu retomar o serviço. O nome disso é encampação. Para a galera que levantou o dedo quando eu perguntei se ia fazer prova para analista, se eu tivesse que apostar numa parte de serviço público que tem grande chance de cair, seria essa. Me conta depois da prova. Vou adorar ter acertado. Não por vaidade, mas por saber que ajudou vocês. Mas vou adorar. Então, e sabe onde está isso? Galera que levantou o braço para analista, faz uma gentileza para mim. Veja, olha a diferença de uma para outra. Isso aqui, a azul, você estuda, né? Aqui. Essa vermelha, vocês estudam em serviços públicos. Galera que levantou o braço para analista, faz uma gentileza para mim, anota aí. Lei 8987 de 95, anota para depois não dizer que não sabia. Lei 8987 de 95, coloca aí, 2, 6, 35, 36, 37, 38 e 39. Mota, telecena? Não, não é a telecena. Quem dera, eu ia adorar. 2, 6, 35 ao 39. Pessoal que levantou o braço para analista, anotou? Promete para mim que mesmo faltando poucos dias para a prova, que você vai visitar esses artigos. Lei 8987 de 95. Ficou claro? Pessoal que vai fazer prova de analista, cuidado. A questão de vocês pode ser sobre encampação, caducidade, rescisão judicial, advento do termo contratual, diferença de concessão e permissão, princípios aplicáveis ao serviço público. Ah, mas eu não vou fazer prova para analista, foca aí. Mas a turma está mesclada aqui. Tem um monte de gente aqui na sala, cuidado. É isso aqui, ó. É isso aqui. É aqui que começa essa situação. Pessoal de analista, todo mundo anotou? Se tiver dúvida em relação a esse assunto, fora do horário de aula, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Estou à disposição. Diga, minha flor, perdão, diga. Quem o quê? Sim, em tese sim. Ela continua desempenhando. Em tese sim. A não ser que haja uma impossibilidade total. Você precisa continuar, inclusive. Até aqui todo mundo comigo? Até porque isso só pode efetivamente acontecer quando efetivamente você termina o processo administrativo. É como se fosse uma presunção de inocência. Enquanto eu não provar no processo administrativo que ela é a real causadora disso, um exemplo claro, a linha amarela. Na gestão do prefeito anterior ao atual, não houve uma tentativa de retomar o serviço? Enquanto isso não aconteceu, a linha amarela não continuou. Tchau, meu amor, vai com Deus. A linha amarela não continuou prestando? E hoje ainda não é a linha amarela? Mas a prefeitura está brigando para retomar e a linha amarela brigando para continuar. Que fim isso vai tomar, a gente ainda não sabe, porque está nos tribunais. Mas até hoje é ela que está prestando. Percebeu? Eu acho que é um exemplo claro do que a gente está falando aqui. Todo mundo comigo até então? Joia? Mota! Mas essas coisas aí... Dá exemplo aí disso aqui, Mota. Delegação, metrô, Supervia, empresa de ônibus, Light. Você que está em casa, se não for do Rio de Janeiro, Supervia é a nossa companhia de trens, uma empresa privada que, por delegação, recebe o serviço. Metrô Rio é a empresa privada que presta o serviço de metrô, mediante um contrato assinado com o poder público. Na sua cidade, como se você não for do Rio de Janeiro, ou se sequer for do estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas nosso alcance chega a outros estados. Vocês têm colegas de turma que não são do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem disso, de outros estados. Eu falo Supervia, o cara de outro estado vai vir para fazer a prova, mas ele não sabe o que é Supervia, ok? Então por isso que eu estou explicando, só para vocês entenderem, tá? Então, aí na sua cidade, empresas de ônibus, sabe aquelas empresas privadas que o poder público contrata para poder prestar serviço? Tá tudo aqui, ó, delegação.
Fechou? Joia, pessoal? Maravilha. Então, super via. Quando você saiu do curso, tá todo mundo aqui. Aí terminou a aula, vai pra fila do elevador. Aí chegou o elevador. Aí você continua esperando que o elevador tá cheio por causa do pessoal da clínica. Aí, beleza. Aí chegou outro elevador. Aí tá cheio de novo. Aí você continua esperando. Aí chegou o elevador. Aí você fala, tá descendo? Não, tá subindo. Aí fala, pô, então eu vou subir pra poder descer, senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. Aí você sobe e desce. Saiu, virou à direita, saiu do prédio. Tem gente que sobe, porque é rico, morando com a 11. Tem gente sofrida que desce, você não perde o trem de meio-dia 15. Não é isso? Aí a gente desce, sofrido. Aí quando tu desce, tá em frente à estação de Nova Iguaçu. Aí tu vê o trem passando. O que tu vai fazer? Descentralização administrativa por delegação. Foi. Aí você tentou atravessar, mas um ônibus não deixou. Aí tu parou e falou, putz, descentralização administrativa por delegação. Joia! Aí o cara da Light está subindo para medir a luz. Aí tu fala, oi, bom dia, descentralização administrativa por delegação. Tudo isso é o quê? Serviço público delegado. Tá claro? Aí você vai pro metrô, aí o metrô chega, descentralização administrativa por delegação. Joia? É isso. Aí passou outro trem, descentralização administrativa por delegação. É assim. Aí tu passou em frente ao posto do INSS, fala autarquia, outorga. Aí tu tá na Avenida Brasil, lá no ônibus lotado, parado em engarrafamento, passou em frente a Fiocruz. Aí tu, outorga, centralização por outorga. É assim que eu quero vocês. Joia? Dúvida. Tchau, meu amor, vai com Deus. Joia, até aqui? Dúvidas? Até aqui todo mundo comigo? Ah, mas isso não cai em prova não. Pega a folhinha. Imagina, não cai não. Pega a folhinha. Eu pulei a 7, não pulei? Volta na 7, por favor. Faz essa gentileza pra mim. Vamos lá. Ensina seus filhos assim. Vocês são muito figuras. Número 7. Vamos lá. Acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e descentralização administrativa, assinale a opção correta. Parou. Essa questão é a personificação do que eu estou falando desde o início. Eu já falei para vocês na aula de hoje, em que pese o fato de ser a primeira, vocês perceberam que eu não estou aliviando. Estou largando o dedo aqui, pô, não importa. Ah, não tem que ser fácil. Ninguém falou que seria fácil. Mas uma coisa, eu estou o tempo todo falando para vocês o quê? Não subestimem os itens de certo e errado, mesmo sabendo que a prova de vocês é de múltipla escolha. Olha só essa questão. Letra A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Eu ainda não li a questão toda, mas lendo a letra A, metade da sala balançou a cabeça negativamente, dando para mim a impressão de que vocês já entendem que a A está fora. É isso? Por que vocês entenderam que a A está fora? Porque não há hierarquia. Isso, não é hierarquia, é vinculação. Muito bom. Ele está dizendo aqui, na letra B, que a administração centralizada atua por meio de órgãos públicos que são unidades dotadas de personalidade jurídica e que expressam a vontade do Estado. Já está errado também a B? Por que a B está errada? Porque o órgão não tem personalidade jurídica. Que maravilha. Letra C. A descentralização administrativa... O ideal era ele não falar na centralização, mas na centralizada, veja, a União atua de maneira centralizada, mas ela tem órgãos ali. Então não dá para dizer que está errado. Ele poderia ter trazido mais detalhes, mas numa administração centralizada, dentro dela você tem órgãos sim. Então não é um erro, mas ele não definiu, porque se ele definisse desse jeito estaria errado. Concordo contigo nessa análise. Letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Espera aí. Mesmo quando a descentralização administrativa é por delegação, ela deixa de atender ao interesse público para atender à esfera privada? Não. Veja que mesmo aqui, ó, se a empresa presta o serviço e não atende ao interesse público, pode ou não pode romper o contrato? Claro que sim. Então, descentralizar é diferente de deixar de ter interesse público. Você está toda errada. Letra D. A criação e extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto específico. Órgão público é criado por lei, tá? Então está errado por causa do decreto. Letra E. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Lembra do que eu falei? Decorre direto da onde? Da Constituição, porque é uma entidade política. O gabarito da número 7 é a letra E, sobre descentralização política. Avança comigo, por favor, na questão número 11. A 11 diz: verifica-se a descentralização por colaboração quando o poder público... Tchau, minha flor, vai com Deus. Quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado.
Número 11, certo ou errado? Errado por quê? Porque na delegação ou colaboração você não transfere titularidade, só transfere execução. Tudo questão do CESP. Até aqui todo mundo comigo? Legal, muito bom. Bom, já fizemos uma grande análise teórica aqui e já respondemos 13 questões em cima disso aqui. Até aqui, resta alguma dúvida? Tranquilidade? Quer dizer, eu não vou perguntar se está tranquilo, porque eu sei que tranquilo ninguém está. Nem eu. Mas está tudo tranquilo? Vocês entendem o tranquilo que eu quero dizer, né? Não é o tranquilo, não, eu não estou tranquilo, mas tranquilo o conteúdo. Está tranquilo até aqui? Joia. Diga, minha flor. Diga. Você está onde? Você está aqui? Diga. Isso, indireta, sim. Não, hierarquia e subordinação são conceitos quase que interligados. Se eu estou falando de subordinação, eu estou falando de uma relação vertical que pressupõe hierarquia. Então, Sirlene, até avançando um pouquinho mais, veja que na desconcentração você presume uma relação vertical. Então, dá para você falar assim numa hierarquia. Agora, quando você fala de descentralização, é que essa relação não vai existir de maneira vertical. É isso mesmo, o raciocínio está certinho. Até aqui todo mundo comigo? Avança comigo, por favor, agora, na questão de número 14. Questão 14, vamos lá, hein? 14. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. Enquanto empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações que integram a administração indireta, podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República. 14. Certo ou errado? Posso apagar esse lado de cá? Queridões. Entidade da administração indireta. Preste atenção nisso agora, que esse ponto é nevrálgico. Ele é importantíssimo. Que é o seguinte. O que é mais importante sobre essas entidades? Você tem que saber as características que elas têm. A gente está falando de 4 entidades aqui. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Como é que elas são criadas? Qual a personalidade jurídica delas? É exatamente o que a gente tem que saber. Vamos lá. Eu começo. Só. Eu começo pelas autarquias. Bom, as autarquias, eu já disse hoje, são criadas para o desempenho de atividades típicas de Estado. Tem previsão legal nesse sentido, inclusive. Se nós pegarmos o Decreto-Lei 200 de 1967, no seu artigo 5º, inciso 1º, e esse decreto já é bem defasado em relação à administração pública atual, o conceito de empresa pública, de sociedade, economia mista, de fundação, extremamente defasados, nem devem ser utilizados. Mas o de autarquia continua sendo citado pela doutrina, inclusive. E lá, o conceito de autarquia remete ao seguinte, o que é autarquia? A autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, com patrimônio, receita e personalidade jurídica próprios, para desempenhar atividades típicas de Estado que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Ora, pensa comigo, vamos pensar pela lógica, sem decoreba. Se a autarquia é criada para desempenhar atividade típica, pensa comigo, atividade típica é a atividade própria da administração direta, mas que para uma melhor gestão administrativa e financeira eles descentralizaram. Pô, pensa comigo. Se a atividade da autarquia é típica, própria do Estado, cuja natureza é mais da direta do que da indireta, mas ele criou uma autarquia para desempenhar uma atividade cuja natureza é mais da direta do que da indireta, se você pensasse nas entidades da indireta como 4 filhos da administração pública, a autarquia seria aquele que mais se pareceria com o pai e com a mãe. E eu disse na primeira parte da aula que União, Estado, DF e municípios eram pessoas jurídicas de direito público. Então eu acho que fica muito evidente para a gente. As autarquias têm personalidade jurídica de direito público. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista
essas aqui, segundo a Lei 13.303 de 2016, mais precisamente, empresas públicas, no seu artigo 3º, sociedades de economia mista, no seu artigo 4º, elas possuem personalidade jurídica, de direito privado. Então, até agora, autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Empresas públicas de sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Já as fundações públicas, essas aqui podem ser pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Em ambos os casos, a fundação é pública. Se ela for uma fundação pública de direito público, essa aqui, o STF entende que elas representam espécie do gênero